Boa tarde, pessoal. Ontem não consegui fazer a nossa live. Era meu aniversário e eu me dei de presente um dia completamente de folga de tudo, né? Me desliguei um pouco do trabalho. Enfim, e aí eu transferi a nossa live para hoje, porque eu não queria parar de conversar com vocês sobre essa parte hormonal e sobre o quanto essa reposição é importante. E hoje eu vim desmistificar um fato que muita gente acredita que seja verdade, que é testosterona é o principal hormônio que dá músculos em mulheres. Eu vim desmistificar isso falando do estradiol, que pra gente mulher é o melhor hormônio que pode existir. O grande problema, pessoal, é que ao longo da vida a gente começa a ter hábitos tão malucos que esse estradiol ele acaba nos prejudicando. O que eu quero dizer? Tá? A gente nasce, cada um com uma genética, óbvio, essa genética ela é diretamente influenciável pelo meio ambiente, a gente chama de epigenética, e aquelas alterações podem gerar danos à nossa saúde. A gente vê muito mulheres, né, acima de 40 anos, com sérios problemas devido à predominância estrogênica. Então, são mulheres que têm ciclos menstruais longos, fluxo intenso, dor nas mamas, TPM, enxaqueca, enfim, muitas cólicas, dores menstruais absurdas decorrentes de um excesso de estradiol. Esse excesso de estradiol está muito relacionado aos hábitos de vida, aos hábitos alimentares e à gordura que vai sendo acumulada por consequência desses hábitos alimentares errados. Acreditem, pessoal, na gordura nós temos uma enzima chamada aromatase. Essa enzima, gente, ela é capaz de aumentar a produção do estradiol a partir de outros hormônios. E aí, a gente começa esse desequilíbrio hormonal intenso que muitas vezes acontece desde a adolescência. Quem tem filha adolescente aí sabe do que eu tô falando. Existem muitas adolescentes que têm esses sintomas, tá? De cólica muito intensa, de fluxo muito intenso. E acreditem, isso pode sim estar diretamente ligado aos hábitos de vida da sua filha. Mas vamos lá. À medida que a gente vai envelhecendo, né, vai aumentando de idade, a partir dos 40 anos, a gente vai tendo essas oscilações de estradiol. A gente tem, em épocas do mês, um estradiol muito alto. Esse estradiol muito alto, ele vai hiperplasiar, eu vou usar essa palavra, tá? Ele vai aumentar o endométrio uterino, que é o tecido do útero. Esse endométrio aumentado, na hora da menstruação, ele vem com um fluxo maior, ele vem com cólicas, ele pode por estar tão grande, ocasionar a menstruação retrógrada, que é exatamente a menstruação, a saída do tecido uterino para dentro da cavidade abdominal, e aí esse tecido uterino dentro da cavidade abdominal, ele pode grudar, né, em outras estruturas como bexiga, intestino, diafragma, e gerar dores muito intensas no período menstrual. Esse é o primeiro ponto. Mas ele pode também, a partir dos 40 anos, pessoal, ter momentos do mês em que o estradiol cai. Tem uma queda muito grande. Então, a gente começa a ter essas oscilações importantes no estradiol. E o que essa queda de estradiol ocasiona na mulher, principalmente a mulher 40 mais? Insônia. É aquela mulher que muitas vezes não tem problema para pegar no sono, mas que acorda às 2, 3 horas da manhã como se já tivesse dormido a noite inteira, demora a voltar a dormir ou até nem demora, mas é aquela mulher que não consegue ter uma noite completa, inteira de sono. É aquela mulher que pode até acordar nesse período à noite com calorões, com os fogachos, e aí a gente liga uma anteninha, porque muitas dessas mulheres se desesperam achando que estão na menopausa precoce, quando na verdade não estão. Na verdade precisam de uma adaptação, de um equilíbrio hormonal. Entendam que a mulher a partir dos 40, ela pode ciclar, ter essas oscilações de estradiol muito mais potentes do que o ciclo normal de menstruação, ocasionando então, em períodos do mês, excesso do estradiol, que vai culminar em nódulos da mama, miomas, endometriose, adenomiose, TPMs, enxaqueca, a própria TDPM, né, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Isso pode acontecer.
E essa mesma mulher pode, no mesmo mês, ter uma queda muito intensa do estradiol, que vai dar sintomas, né, como se ela estivesse entrando na menopausa, que são sintomas de fogacho, os sintomas de irritabilidade, os sintomas de insônia. E o que eu vim falar para vocês? Aí você fala, Marina, então o estradiol é ruim. Não, o estradiol é perfeito. Ele foi feito, gente, detalhadamente para nós mulheres. O estradiol ele é produzido no ovário, né? Ele é o estrogênio mais potente que a gente tem, com mais função e ação do nosso corpo, porque a gente sabe que a gente tem o estriol, a estrona, né? Que são metabólitos do estradiol que não têm a mesma potência. Alguns deles, como a estrona, têm até a capacidade de se converter em 3, 4 quinonas, que são estruturas até cancerígenas. Então é importante eu te dizer isso, a gente tem que ter o estradiol em níveis otimizados, em todos os outros hormônios em níveis otimizados também, porque o excesso pode gerar problemas. E o estradiol, gente, ele tem um poder de anti-inflamação, de antioxidação, ele tem um poder gigantesco de proteção cardiovascular, de proteção da própria circulação e do vaso sanguíneo. O que acontece quando a mulher entra na menopausa, né? Ela tem essas quedas de estradiol e o vaso sanguíneo ele começa a gerar mecanismos de adaptação para começar a lidar com a falta do estradiol. O mecanismo de adaptação mais imediato do vaso sanguíneo é o quê? Perder a complacência. O nosso vasinho, ele tem o poder de complacência. O que é isso para vocês entenderem? O poder de adaptação. Se eu tenho muito líquido intravascular, o meu poder de complacência faz com que o meu vaso abra, para eu não aumentar tanto a pressão dentro. Se eu tenho pouco líquido dentro do meu vaso, o vaso sanguíneo ele contrai, para eu não ficar com hipotensão arterial. Entenderam? Então, se eu tenho muito líquido, ele dilata para eu não ficar com hipertensão. Se eu tenho pouco líquido, ele contrai para eu não ficar com hipotensão. E assim, essa capacidade de se contrair e dilatar chama-se complacência do vaso. E o estradiol é um dos responsáveis por essa complacência. Então, quando a gente começa a ter pouco estradiol, principalmente, a gente perde essa complacência vascular. Perdendo essa complacência, a gente aumenta o risco de quê? Hipertensão. Até porque, quando a gente vai aumentando de idade, parece que os nossos hábitos vão ficando piores, né? E a gente vai comendo muito mais fast foods, alimentos muito salgados, mas eu não estou criticando o sal, tá, gente? Estou falando do excesso. Então, assim, dentre inúmeras funções que o estradiol tem, como protetor cardiovascular, como a gente já falou aqui, protetor do coração, sistema nervoso central, ele evita demência, Parkinson, Alzheimer, todas as doenças neurológicas que são decorrentes da idade. Na verdade, elas não são decorrentes da idade, elas são decorrentes da falta de cuidado e da falta de reposição do que o nosso corpo precisa para viver bem. Falando de anabolismo, né, o estradiol melhora muito força muscular, recuperação muscular. Ele não é propriamente dito um hormônio anabólico como a testosterona é, mas ele é um hormônio que melhora muito a função muscular, por melhorar a força, por melhorar a recuperação, por melhorar a energia, disposição como um todo. Então a pessoa vai ter mais disposição para treinar. E eu bato muito na tecla porque eu recebo muitas pacientes que entraram na menopausa, que não repõe estradiol e nem progesterona, mas repõe a testosterona, né? E aí eu falo categoricamente, vocês estão começando de forma errada, vocês estão começando de trás para frente. Tem muita gente que tem medo do estradiol, porque minha mãe teve câncer, minha irmã teve câncer, e eu não quero repor, eu tenho medo de repor o estradiol. Ok, a gente tem que avaliar isso detalhadamente, um estudo muito detalhado. Hoje, pessoal, a gente já tem estudos comprovando, inclusive, que a testosterona ela ajuda a prevenir cânceres que são hormônio dependentes, principalmente hormônio dependente do estradiol. A tese do estudo é o seguinte: o câncer ele tem um receptor hormonal, né? Tá aqui a célulazinha cancerígena e ele tem um receptor em sua superfície, né? Esse receptor, o hormônio estradiol, ele se liga a esse receptor e esse receptor ativa a célula cancerígena, aumentando o tamanho, aumentando a proliferação. É mais ou menos assim que funcionam os cânceres hormônio dependentes, né? Quando a gente fala hormônio dependente, a gente tem que ver qual que é o hormônio dependente, porque não são todos. Então, o câncer de mama estradiol dependente é aquele câncer que vai ter na sua parede o receptor que responde ao estradiol. Estudos mostraram que testosterona, a testosterona bioidêntica, ela se encaixa nesse receptor, tá? E age desligando esse receptor.
ou mesmo impedindo que o estradiol se encaixe nesse receptor e ligue a célula, porque é só o estradiol que liga essa célula. Então, é um ponto positivo aí para a gente ver nas reposições hormonais de pessoas que têm a genética positiva para câncer hormônio dependente. A gente pode usar, né, lançar mão de outros hormônios que vão ajudar aí nesse processo e não somente bloquear os hormônios como muita gente faz, tá? Imagina que o hormônio fala a favor da vida, o hormônio é importante para a gente respirar. Quando a gente nasce, uma enxurrada de hormônio é jogado no nosso pulmão para que o pulmão comece a funcionar e a gente respirar. E a gente tem medo quando a gente fala em hormônio, a gente tem que desmistificar isso, porque o medo não é do hormônio, o medo é das histórias que foram contadas acerca de hormônios sintéticos, que não eram feitos para seres humanos, que não eram provenientes de fontes naturais e geraram muitos danos para a saúde mesmo. Então, a gente tem que distinguir aqui o veneno, né, do antídoto. Então, assim, pessoal, o que eu quero falar para vocês? O estradiol, ele não é o vilão, tá? O estradiol, ele é o mocinho, sim. A gente só precisa saber como usar o estradiol, que tipo de hormônio usar, que momento da vida da mulher usar. Eu vejo muita mulher aí fazendo reposição hormonal e não usando estradiol, por medo, por falta de conhecimento médico, por falta de conhecimento até da própria pessoa, né, do próprio paciente, que hoje a gente sabe que o paciente é o autor da própria saúde. Então, a gente recebe pacientes, eu recebo pacientes direto, que entendem o que estão passando, que sabem que os sintomas são do excesso ou da falta de determinado hormônio, e a gente vai ser apenas aqui um guia, né, um norte, para que aquela paciente tenha um cuidado efetivo com a sua saúde. E é assim que a medicina deve funcionar, né, de forma integrativa, cuidando da paciente de uma forma integrativa e como um todo. Estradiol, melhor forma de reposição de estradiol é na forma transdérmica. A forma transdérmica subcutânea, ela pode ser em gel, ela pode ser em adesivo e ela pode ser em implante. A gente geralmente evita a forma oral, até porque geralmente quando a gente faz uma reposição de estradiol oral, aquele estradiol muitas vezes é sintético. O estradiol sintético, ele tem primeira passagem hepática, ele altera perfil de colesterol, né? Ele aumenta a conversão do estradiol em estrona, que é uma forma de degradação do estradiol, um estradiol periférico, não é formado em óvulos, né? Não é formado em ovário, não é formado em glândulas. A estrona, ela pode se converter em metabólitos que são cancerígenos, então a gente evita mesmo a reposição sintética e muito mais a reposição sintética oral, né? Então a gente faz bioidêntica, isomolecular, que tem a mesma estrutura molecular que a gente produz, em forma de gel, adesivo ou implantes subcutâneos, tá? E, gente, se eu poderia passar aqui 5 horas falando para vocês, listando as funções do estradiol. Dentre umas delas, importantíssimas, é a parte de turgência celular, produção de colágeno. Do que adianta uma mulher na menopausa ou uma mulher jovem que usa pílula contraceptiva estar tomando colágeno? Aquele colágeno vai ser totalmente degradado, porque a gente precisa do carreador do colágeno. E o carreador do colágeno, um deles é o estradiol. Tá? Por isso que nós mulheres envelhecemos tão mais rápido do que os homens. Vocês nunca perceberam isso? Um homem de 40 anos e uma mulher de 40, um homem de 50 e uma mulher de 50, um homem de 60 e uma mulher de 60. Nós temos a pele muito mais flácida, muito mais mole, muito mais susceptível, né, a essa degradação, ao derretimento. Isso acontece por quê? Porque o nosso hormônio, o nosso amado estradiol, ele cai abruptamente quando a gente entra na menopausa. O homem não tem menopausa, né? O homem tem a andropausa, só que a andropausa é uma coisa muito lenta e gradativa e está muito mais relacionada ao estilo de vida, porque eu já peguei homens, né, com 60, 70 anos com a testosterona excelente. Então depende muito do estilo de vida. Mas nós mulheres não. A gente tem essa pausa hormonal. A gente nasce com um nível X, uma quantidade X de óvulos que são usados ao longo dos anos. E quando esses óvulozinhos acabam, a gente entra na menopausa, a gente para de produzir estradiol. Porque o corpo entende, se eu não tenho mais óvulo, para que eu vou produzir estradiol? Para que eu vou ciclar? Já que aquela mulher não vai mais engravidar, né? É mais ou menos assim que a nossa fisiologia sente e vê. Só que isso servia e funcionava bem há muito tempo atrás, quando a gente nascia, crescia, reproduzia e morria de uma forma muito acelerada.
Hoje não. Hoje a gente nasce, cresce, reproduz e vive muito mais. Esse viver muito mais é que a gente tem que estar atenta a essa parte hormonal, tá? Então a mulher 40 mais que tem esses períodos de ciclos aí de exacerbação, de picos e vales do estradiol, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente precisa saber exatamente qual tratamento seguir. Nunca deixando o estradiol a níveis indetectáveis, tá, pessoal? Porque além de colágeno, cabelo, unhas, pele, anti-inflamatório, antioxidante, melhora a função cognitiva, melhora a complacência vascular, melhora a função cardiovascular. O estradiol é fundamental para a nossa energia vital. Imagina que cada ser humano, cada sexo masculino e sexo feminino, ele precisa de uma energia vital para viver. A nossa energia vital, ela gira em torno do estradiol, tá? Então, atentem muito para isso, porque é fundamental a gente saber a dose correta, a pessoa correta para fazer a reposição, o momento correto para que a gente tenha uma boa eficácia. Então, não tenham medo dele, né? Tenham receio do estradiol sintético. Sim, né? O estradiol sintético a gente deve evitar a todo custo. E o estradiol sintético, gente, ele não está só na reposição de menopausa, não. O estradiol sintético, ele está também nas pílulas contraceptivas, que você usa aí por muito tempo. Então, você está usando um estradiol sintético. E acontece muito assim, ó. Usei anticoncepcional por 30 anos. Usei minha vida toda. Entrei na menopausa e tenho muito medo de repor meus hormônios. Oi? Né? Tá bem discrepante isso. Então, o ideal, deixa teus ciclos funcionarem. Se você quiser um método contraceptivo, coloca um DIU não hormonal. A gente tem o DIU de prata, tem o DIU de cobre. Tem pessoas que não conseguem usar o DIU de cobre porque o DIU de cobre aumenta um pouco a inflamação do útero, aumenta a cólica, aumenta fluxo. Opta pelo DIU de prata. Vai pro DIU de prata que ele é menos inflamatório. E observa como que tá teu ciclo menstrual. Teu ciclo menstrual diz muito sobre você, diz muito sobre a tua saúde. Diz muito sobre o que você precisa organizar na sua vida. E aí, tem um método contraceptivo dessa forma mais natural. Espera teu ciclo, entende o teu corpo. Quando você entrar na menopausa, que é quando você vai precisar repor os seus hormônios, opta por uma via mais natural. E pessoal, eu vou dizer, se tem uma coisa que melhora hormônio feminino, é noite de sono. Se tem uma coisa que equilibra seus níveis hormonais, que te auxiliam a postergar o máximo possível a menopausa, é qualidade de sono. Então, nunca deixem de priorizar isso. E eu sempre falo, muitas mulheres não dormem bem e não sabem por quê, mas começam a ter hábitos totalmente errados que desencadeiam isso. Vou te falar café. Tá? Café, cafeína, chá verde, chá preto. Tem pessoas que têm a conte lenta. Conte é uma enzima que degrada adrenalina. Essa pessoa que tem a conte lenta, ela não pode tomar nem um cafezinho pela manhã, porque aquilo vai demorar a degradar. Tem gente que demora até 48 ou 72 horas para degradar uma xícarazinha de café. Então, seu sono vai ficar agitado, seu sono vai ficar picado. As mulheres que entram na menopausa ou que estão no climatério, o que acontece? Elas estão tão cansadas e fadigadas ao longo do dia pela falta hormonal, que elas acabam tomando muito cafezinho ao longo do dia. E esse cafezinho faz o quê? Atrapalha o sono da noite. Então vira uma bola de neve que a gente vai só acrescentando gelo, gelo, gelo. E ela só crescendo. Tá? Então, mulheres, cuidem da qualidade do sono de vocês. Evitem fazer exercício físico depois das 18 da noite. Evitem tomar café. Se você não dorme bem, faz o teste. Tira o café por uma semana. Mas eu não consigo ficar sem o café, o meu cafezinho preto. Tenta fazer o café sem cafeína, o descafeinado. Vamos começar a criar hábitos que ajudam a você se recuperar nessa qualidade do sono. Olha, a nossa Rai tá aqui, maravilhosa, a doutora Rayane Pinheiro. Pessoal, a doutora Rayane Pinheiro é uma ginecologista integrativa, sexóloga maravilhosa. Sigam ela, tá aqui, ó, doutora Rayane Pinheiro. Sigam, as dicas são sensacionais e ela tem um olhar muito aberto para uma ginecologia integrativa que é muito bacana. Ela colocou aqui, ó, hoje mesmo postei um paciente que não teve nenhum sintoma após inserção de DIU de prata. Maravilhoso, por quê? Porque é uma paciente que se cuida, né? Uma paciente que, se a gente está inflamado, nosso corpo vai expulsar o que não é do corpo. Então, se o paciente está inflamado, ele vai querer expulsar. Então, se você não está inflamado, se você tem um estilo de vida bacana, se você tem seus hormônios em equilíbrio, só vai te fazer bem. Eu tenho o DIU de prata desde que a minha filha nasceu.
Já troquei, né? Tive um por 5 anos, troquei, tô no segundo, não tenho sintoma nenhum, gente, de cólica, óbvio, vou menstruar amanhã, a gente sente, porque o nosso útero, ele é pequenininho, perto da menstruação ele fica grande, tá normal, então é normal você sentir a barriga um pouco mais inchada, é normal você sentir uma leve cólica, porque ele tá contraindo para tirar o excesso, então é normal, existem sintomas que são normais, né? A gente não pode subestimar isso, não existe aquela menstruação perfeita que você não sente nada, não, normal, mas precisa ser também de uma forma natural, né? Então tá aí, a Rai falou, se você tá direitinho com seus hormônios equilibrados, o seu ciclo menstrual ele vai te fazer bem, porque tudo que sai da gente sai por algum motivo, as lágrimas, o suor, a urina, as fezes e a menstruação, tá? Sai porque tem que sair, sai porque tem que limpar, sai porque tem que detoxificar. Nós mulheres somos cíclicas, então por que a gente tem a TPM? Já parou para pensar? Isso, a gente tem a TPM porque a gente passa o mês, em muitas das mulheres, nós passamos o mês guardando muitos sentimentos, lidando com muitas adversidades. A gente vai acumulando aquilo. E a TPM, ela vem como uma tensão pré-menstrual de tanto acúmulo emocional que precisa ser eliminado e que ele é eliminado pela menstruação também, tá? Então a gente precisa fazer com que isso seja uma coisa natural. Lógico que existem pessoas que têm sintomas muito intensos, que precisam bloquear a menstruação, são pessoas que precisam tratar doenças, e a gente trata a doença, a gente não tapa o sol com a peneira, a gente trata a doença, tá? Anticoncepcional para quem tem endometriose, tá tapando o sol com a peneira. Endometriose é uma doença inflamatória, sistêmica, decorrente, como a Rai falou, aí do que a gente come principalmente, tá? Pelo excesso do estradiol. Então, era isso que eu queria bater na tecla com vocês. Nada do que a gente produz no nosso corpo pode ser ruim. Só é ruim se estiver em excesso ou em deficiência. E a gente buscando esse equilíbrio, a gente consegue ter uma vida plena, uma vida saudável. Nós mulheres ciclamos mesmo, mas o que a gente não pode é ciclar do 8 para o 80, né? A gente tem que estar numa faixa considerada normal ali para que a gente consiga ciclar. Aí o que a Rai falou, ó, o útero guarda as nossas emoções e cicatrizes. É isso aí. Nós somos utéricas, né? O útero guarda realmente ali. É tanto que quando a gente sente uma perda muito grande, a gente sente dor aonde? A gente sente dor nos ovários. Os ovários são os locais que guardam vida, que proliferam vida. Então, quando a gente sente uma dor muito grande em vida, uma dor emocional, essa dor também, muitas vezes, ela é direcionada para o ovário, né? São os órgãos relacionados com os nossos sentimentos e com as nossas emoções, né? Gente, a medicina do corpo inteiro, ela é linda, né? Ela é maravilhosa. Eu poderia passar aqui, meu Deus, até o final da noite falando com vocês que não iam faltar assuntos. Mas que eu quero dizer, estamos mais uma live no nosso Bem na Pausa, hoje de um lugar bem diferente. Ontem foi meu aniversário e hoje eu tô aqui no Rio, cheguei hoje, mas vou embora amanhã, passar um diazinho aqui na praia, comemorar, mas eu não poderia deixar de falar um pouquinho com vocês, já que a nossa live de ontem foi adiada para hoje, tá bom? Um beijo, Rai, obrigada por ter entrado aí, ter participado do nosso bate-papo. E um beijo, pessoal, fiquem com Deus. E não tenham medo do que faz bem pra vocês, tá? Não tenham medo. Eu tenho pena das mulheres que precisam repor os hormônios e têm medo. O medo gira em torno do não conhecimento. O que a gente não conhece, a gente tem medo. Então, busquem conhecer, que eu tenho certeza que vocês vão desmistificar e tirar esse medo aí de dentro do coração de vocês, tá? Beijos! Amanda, sou sua amiga de infância, espero que lembre de mim. Eu vou já te seguir aqui, eu lembro demais de Natal, não é isso? Vou te seguir aqui para te chamar. Beijo, feliz aniversário para você também, porque eu sei que foi agora em março. Olha, coisa boa. Beijo, gente, tô indo.